Não ficar muito tarde pra gente. Bom, tá gravando aí. Então, pessoal, obrigado aí pela participação de todos aí. A gente está, enfim, muito contente aí com esse novo treinamento que a gente está liberando, tá? E a gente espera, de fato, contribuir aí bastante com o nosso networking, com as pessoas que estão aí próximo da gente, pessoal de Marília, para a gente, digamos, fomentar um pouquinho essa nova realidade aí que a gente tá vivendo, através da Bitsa, principalmente, de acesso aí ao mercado internacional, tá? E foi justamente esse o motivo que fez a gente ter a ideia desse treinamento, desse curso, para auxiliar o pessoal aí a buscar oportunidades legais aí no mercado norte-americano, principalmente, tá? Então, a ideia basicamente é de fato um treinamento máximo mesmo, curso de inglês, né? E só que usando o Scrum, que é a metodologia aí principal de tecnologia, né, para gestão de projetos ágeis. Então a gente tentou alinhar as duas coisas, né, para que pudesse fazer sentido para os programadores, para os tech leads, para os managers, na hora de desenvolver aí o aprendizado do inglês, tá? Então a gente, juntamente com o Lucas e o Thiago da Alphabetzer, a gente preparou esse material para vocês aí, para a comunidade, e a gente espera que possa agregar muito aí para todo mundo, beleza? Pode avançar aí, Lucas. Bom, para quem não nos conhece ainda, né, acho que tem algumas poucas pessoas aí que talvez não nos conheçam mais a fundo, mas basicamente a Alphabetzer está composta por nós três, né, o Thiago, eu e o Lucas, tá? O Thiago ele é o CTO da Bitsa, eu estou como CEO. O Thiago também é software architect, né? E eu sou Scrum Master. E o Lucas Baroni, professor de inglês e baterista aí, complementarmente. Então somos nós três aí que estamos conduzindo a Alphabetzer, beleza? Pode passar. Bom, rapidamente, a Bitzer, nós fundamos ela em 2016, eu e o Thiago. A Bitzer é uma fábrica de software, né? E hoje a gente está trabalhando aqui no Stack Communication também. E o Thiago vem da parte de mobilidade, eu sou da parte de análise. E a gente tem, enfim, construímos uma empresa aí com foco em projetos B2B e bem focado na solução de problemas aí do dia a dia das empresas e das startups. Pode passar. Pode passar. E a Alphabetzer a gente entrou como complemento, né? Porque a gente sabia que uma hora ou outra a gente ia precisar proporcionar treinamentos para a comunidade e para o nosso time e para as pessoas que estão à nossa volta. E a gente foi construindo lá devagarzinho, né? E agora que a gente começa, digamos, a tracionar ela de uma maneira mais intensa. Nós já temos um curso que é voltado para a área do cloud, né? Que é um curso chamado Monstros do Azure, que é conduzido pelo Thiago, aí já está há 3 meses rolando muito bem. E agora a gente lança mais esse focado aí no aprendizado do inglês em conjunto com o Scrum, tá? E a Alphabet já tem como intuito fomentar de todas as formas possíveis, seja através de conhecimento, experiências práticas, de networking, de banco de talentos, a fomentar esse crescimento aí, esse aperfeiçoamento das pessoas aí que estão próximas da gente. Beleza? Pode avançar. E aí o Lucas, aí passa a bola para ele se apresentar um pouquinho aí, a sua carreira aí. E tamo junto. Boa noite, galera. Todo mundo me escuta? Sim? Sim. Can everybody hear me? Beleza. Great. Galera, nice to meet you all. Sou o Lucas Rodrigo Baroni, Lucas Baroni, né? Para quem me conhece aqui dos grupos de amizade também, o pessoal me chama mais de Baroni pelo sobrenome, é isso aí, né? Eu que tenho 6 anos de experiência já do ensino da língua inglesa, sou professor de inglês já há 6 anos.
faço graduação em Relações Internacionais, né? Também tenho uma experiência com a empresa Júnior de Relações Internacionais, que atua na internacionalização de produtos, né? De várias formas, né? Você que tem um produto, uma empresa, pode até ser um software, a gente nunca trabalhou na internacionalização em si de um software, que na verdade tem um processo completamente diferente de um produto qualquer que não seja digital, né? Mas enfim, e basicamente isso, trabalho há 2 anos também na empresa Júnior de Relações Internacionais da Unesp, chamada SAGE, trabalha com essa internacionalização aí de produtos e também de empresas. Trabalhei por 3 escolas de idiomas, muito tradicional a Lei Idiomas, também trabalhei na KNN Idiomas, não sei se o pessoal conhece, também é uma escola nova. E também comecei a minha carreira de professor, onde eu era aluno, inclusive, numa escola chamada Nextin, aqui na zona sul de Marília. Quem é da zona sul aqui de Marília deve ter ouvido falar, conhecer. É uma escola que fica bem perto ali do... Ficava, no caso, né? Não está mais lá. Bem perto ali do Amigão Supermercados. Eu era aluno lá, depois acabei virando professor. E hoje sou professor privado de inglês. Também virei entusiasta do framework Scrum, né? Que o Danilo me apresentou, e sou estudioso também dessa modalidade. Aqui para ajudar vocês, a gente vai falar como que vai ser o inglês inserido dentro deste framework, né? E também sou baterista, eu também sou batera, que na verdade é um hobby que só me tira dinheiro, mas a gente, né, se diverte, a gente se diverte. Inclusive tem uma banda, sigam a gente, Trulai Du no Instagram. Amanhã sai som novo no Spotify, fiquem ligados. Enfim, vendendo meu peixe aqui também, né? Faz parte. Não, foi só um pouquinho, Thiago. Foi só um pouquinho. Poucos segundos. Eu vi que você curtiu lá quando saiu a outra. Enfim, pessoal, como que vai funcionar as nossas lives aqui? Como que vai funcionar essas aulas? Né? Que vai ser justamente a junção do Scrum com o inglês, né? Isso não vai ser um curso de Scrum, né? Nós não vamos falar único e exclusivamente das funcionalidades do Scrum em si, não. Nós vamos colocar o inglês dentro dele, colocar o inglês dentro das práticas do Scrum, né? Com situações corriqueiras, né? Tanto que é o que diz aqui a primeira parte do slide. Let's put English and Scrum together, né? Vamos colocar ele aqui junto. Então não vai ser tecnicamente falar do Scrum em si, né? Claro, a gente vai seguir partes do guideline, né? Mas colocando o inglês dentro do Scrum em si, sendo o inglês o foco e não, né, não o Scrum no sentido de não vamos aprender Scrum, e sim o inglês dentro dele, certo? Através de uma metodologia chamada Speaking Strategy. Vou explicar para vocês já como ela é dada, como nós trabalhamos em cima disso com o Speaking Strategy, certo? Envolvendo também suavemente, tá? Não muito profundamente, porque também não seria o foco aqui de gramática, certo? Grammar, um pouquinho de gramática do inglês. Pronunciation, isso eu acredito que deve ser explicado sim com certo ênfase, pronunciation. E sim, conversation, que está dentro do speaking strategy. Frases de apoio, frases mais diretas. Como você pode ser mais direto, mais dinâmico quando você está numa situação de fala, de conversa com um gringo, né, um foreign product owner, né, de outro país aí, enfim. Nós vamos colocar todos esses contextos em curso, né, em prática dentro do nosso curso aqui, né? Como isso vai se dar? Dentro de weekly classes, como o que a gente está tendo agora, todas as quintas, às 9 da noite. Como vai funcionar? 30 minutos, 40 minutos da parte teórica, que eu vou passar para vocês, de uma forma inicial, seguindo o guideline, né? Como o Danilo me mostrou na primeira vez, quando a gente estava debatendo, né, a existência do curso em si, a Bíblia do Scrum, né?
trabalhando bastante ali a questão de como o guideline em inglês em si explica pra gente, trabalhando aquelas pronúncias de palavras muito importantes, de palavras-chave, e também colocando em prática em situações de conversa onde eu vou criar algumas amostras e a gente vai comentar em cima, né? Através desta última parte aqui, que é o Q&A Session, Questions and Answers, onde a gente vai abrir nos 20 minutos ou 30 minutos finais de aula. A gente sempre vai tentar manter talvez em 1 hora, talvez um pouco menos, talvez até um pouco mais, né, de encontros semanais. A gente deixa um tempinho para vocês baterem o papo comigo, né? Porque o Danilo sempre vai estar junto também, ele que vai cuidar deste manejo aí de quem tiver interessado mesmo, né? Aí fala com ele através do chat, eu gostaria de bater um papo com o teacher depois da aula, tirar uma dúvida, ou fazer a prática com ele, que nós vamos ter como praticar também o que foi dito na parte teórica, certo? Então, vai ser mais ou menos isso. Weekly classes, todas as quintas às 9 da noite, 30, 40 minutos de teoria, e a session, Q&A session, né, questions and answers, perguntas e respostas, e um bate-papo ali, um chatting comigo na parte final, certo? Gente, se eu estiver indo muito rápido, se vocês tiverem dúvida, tá? Podem me interromper aqui tranquilamente. Também vamos abrir um pouquinho hoje, tá? Pra gente bater esse papo, essa espécie de Q&A session, tá? Então fiquem tranquilos aí. Why English for Scrum? Why? Por quê? Como vocês sabem, aí eu não vou chover tanto no molhado aí, né? É o framework, é o quadro de trabalho mais usado aí dentre as empresas de TI e também grandes multinacionais utilizam dessa metodologia para trabalho, né, de uma forma ágil, de uma forma otimizada, certo? A Nestlé é um exemplo disso também, né? Então, é um quadro de trabalho de muito sucesso, consolidado, não preciso ficar chovendo no molhado aqui, né? E adaptar o inglês a isso, né? Eu vou falar mais especificamente disso nos próximos slides, mas adaptar o inglês para isso de uma forma mais prática e dinâmica só vai acrescentar na vida de vocês com certeza, né? Que é exatamente o que diz o segundo ponto. Possibilidade de melhorar o seu inglês, né? E a sua performance ao lidar com clientes internacionais, certo? Porque a gente está aqui para expandir, né? Agilidade e transparência dentre as práticas aí, quando você se utiliza do Scrum, do framework Scrum, ok? Você precisa das aulas, né? Eu vou ler essa parte essas partes em inglês e vou explicando passo a passo para vocês. You need if you want to improve your communication, certo? Às vezes você sabe o inglês, às vezes você tem uma boa base de vocabulário, às vezes você tem, de fato, um bom listening, né? Mas o que falta para você é ser um pouco mais dinâmico, o fato de... Eu lido com muitos alunos no dia a dia no sentido de, putz, teacher, eu sempre penso em português para depois falar em inglês. Exato. É errado você fazer esse tipo de prática? Eu não diria que é errado, mas ele não é tão eficaz quando se você tiver umas frases mais prontas para cada situação, que é o que o Speaking Strategy faz, que eu vou explicar já já o que é o Speaking Strategy, certo? A gramática, como eu disse, que levemente nós vamos falar de pontos gramaticais, porque sim, é necessário. Quem vende para vocês que, vou ensinar inglês para você aqui sem ver nenhum tipo de gramática, tá mentindo, tá? Tá mentindo. Isso não existe, certo? E também a pronúncia, que é algo com certeza crucial para a compreensão ali do gringo que está falando com você, porque às vezes você pode dizer uma palavra e soar como outra, então o lance da pronúncia com certeza também é crucial, certo? You need if you want to talk about real cases involving Scrum. Eu vou dar uma amostra para vocês já já, e essa amostra de aula é realmente baseada no que eu quis dizer aí, ó, real cases, né? Cases do dia a dia que vocês podem enfrentar utilizando o Scrum de framework, né? Justamente ali nas dailies, né? Coisas do tipo, certo? Então, nós vamos trabalhar com isso também, fazendo algumas simulações. Eu vou trazer alguns
possíveis diálogos que possam acontecer ali em uma daily e como resolver esse tipo dessa situação, certo? Vai ser um tipo de aula que a gente vai ter aqui durante o nosso curso. E com certeza, você precisa dessas aulas se você quer expandir o seu negócio. Com certeza, se você tem ali um time que consegue se comunicar em inglês com dinamismo, com ali uma boa prática, automaticamente você vai expandir os seus negócios com certeza. O que eu saberei, né? What will I know at the end of the course? O que eu vou saber? O que eu saberei, complicado, né? O que eu vou saber no fim do curso? O método Speaking Strategy, que vai ser passado para vocês. Frases mais dinâmicas, palavras pontuais, cruciais em cada situação ou em qual situação eu vou precisar dizer aquele termo, aquela palavra, aquela frase. Isso é o Speaking Strategy, né? A focused and objective daily vocabulary for developers, or não só para os desenvolvedores, né, mas para membros do time em si, né, que estão desenvolvendo ali o produto, certo? E specific grammar topics. Isso é o que eu vou tratar hoje, inclusive. Falei que levemente nós vamos falar um pouco de gramática. Na amostra que eu tenho hoje, eu já dou esse exemplo, tá? Beleza? Let's try! Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma sample, uma amostra para vocês do que seria uma aula dentro do curso que a gente vai dar, fora do guideline, tá? Fora um pouquinho do guideline, seria justamente uma situação corriqueira aí que envolve o Scrum, certo? Qual que é o tema disso? O tema seria Ceremonies lack value. Ceremonies lack value. Sei lá, uma perda de valor das cerimônias, certo? Para alguém que está ali utilizando o Scrum e fala assim, hoje eu não vou fazer a daily não, porque eu já troquei ideia com todo mundo ali no dia anterior, acho que já está todo mundo sabendo, vamos tocar o barco aqui. Você não seguiu, teoricamente, um quadro crucial do Scrum, né? Disciplinarmente dizendo. Então, como que o Scrum Master ele pode reforçar para o time justamente essa importância de se ter as dailies todo dia, né? Vou ler essa partezinha aqui com vocês, bem devagar, para vocês pegarem as nuances da pronúncia, né? We know that each ceremony, such as daily scrum, sprint planning, and retrospectives, have its own purpose. The problem arises when one or some of these ceremonies are seen by the team as unnecessary. Ok? Sabemos que cada cerimônia, tais como o Daily Scrum, Sprint Planning e a Retrospective, tem o seu próprio propósito. O problema surge quando uma ou algumas dessas cerimônias são vistas como desnecessárias. Certo? Então, essa seria a temática aqui da nossa aula. Ok? We can have questions like, okay? An example of questions that we can have, like. Um dos membros do time pode fazer esse tipo de pergunta, né? Hey, how about no daily scrums today? I have everything I need. And Thiago told me the problem yesterday on the WhatsApp. E aí, que tal não fazermos a daily scrum hoje? Né? Eu tenho tudo que eu preciso aqui e o Thiago me disse o problema ontem pelo WhatsApp. Ok? Sei lá, isso pode acontecer, certo? Isso pode acontecer. As a Scrum Master, here's something you can say. Um exemplo aqui, certo? Para um Scrum Master. Aqui é algo que você pode dizer. Você pode argumentar com o seu time. Hey, Léo, nice that you know about your part in Thiago's issue. Né? Eu dei nomes fictícios, tá? E aí, Léo, legal que você sabe, né? Da sua parte e da questão do Thiago, né? Do problema do Thiago. Don't forget that we must have the daily scrum and all ceremonies. Você reforçou, né, para o membro do seu time ali que nós devemos, segue uma regra, we must have the daily scrum and all ceremonies. Por que eu marquei o must ali, certo? A palavra must.
O must no inglês, e é o que eu vou explicar justamente agora, a palavra must no inglês tem o significado de deve, dever, no sentido de importância, no sentido de seguir uma regra, certo? Como eu disse ali, ó. Must is a modal verb that expresses something as a rule in any circumstance, certo? Ele expressa pra gente algo como uma regra em qualquer circunstância, uma regra a ser seguida, algo muito importante. Esse é o must, ok? So it's important to use it in that situation where you need to reinforce that the ceremony is something crucial for the product's operation. Certo? É importante usar isso nessa situação onde você precisa reforçar que a cerimônia é algo crucial para a operação do produto. O produto ser ali feito com a disciplina que ele precisa e a velocidade que ele precisa. Certo? Então, eu trouxe outros exemplos ali. We must focus as a team. We must focus. A regra que a gente tem é focar. We must. We must focus as a team. We must do it to end this sprint. We must do it to end this sprint. Precisamos fazer isso. Nós devemos fazer isso para finalizar o sprint. Certo? The team must have the daily scrum every day. The team must. Olha o must ali, sendo o deve. O time deve ter a daily scrum every day. Né? Sendo o Scrum Master dizendo isso. Don't have to participate. I, como o Scrum Master, don't have to participate every time. Sabemos essa regra, né? O Scrum Master não necessariamente precisa participar, mas temos como time que ter. Certo? Esse é o must. Esse é o must. E esse é um exemplo de uma aula de gramática, certo? Que eu estou trazendo para vocês. Querendo ou não, must faz parte de uma gramática específica do inglês. Né? Ele é um modal verb. Ele é um modal verb. We must focus. We must do it. Ele tem a tradução de deve e ele tem esse grau de importância, de seguir uma regra. Então, no vocabulário em inglês do Scrum Master, o must deve estar presente sim. Tá? E ele não soa autoritário, tá? Não soa alguém que está sendo ali super, hiper, abuso de poder. Não, ele simplesmente ele reforça a disciplina que a gente tem que ter. Né? Vou dar um exemplo aqui comigo, como cidadão brasileiro, humano. I must brush my teeth every day. Ok? I must brush my teeth every day. Senão eu vou ter um bafo lascado. Certo? I must brush my teeth every day. I must work every day. Pô, eu devo trabalhar todo dia. Sometimes on Sunday. Sometimes on Sunday. Ok? Não é muito saudável, mas sometimes on Sunday, right? Então, o must, ele tem essa pegada. Certo? What else? O que mais? Complemento aí, Lucas, com essa questão do must. É muito comum a gente ver nos requisitos de vagas internacionais a palavra lá, must have. E aí embaixo, todos os requirements, todos os requisitos que um programador ou um manager precisa ter para acessar aquela vaga, para conseguir aquela vaga. Né? Uhum. Então, é uma palavra que acontece bastante, porque você olha ali, você vê todas as competências, as stacks de tecnologia que você precisa ter para poder aplicar o seu currículo naquela oportunidade. Então, must have sempre acontece também ali nessas situações aí de contratações também. Perfeito. O Danilo vai estar aqui para me ajudar sempre, tá? Também em relação a isso, a fazer esses comentários, né, complementares. Eu não sou da área de TI, né? Eu tô pegando o Scrum em si para dar uma estudada agora, para preparar a aula para vocês, mas sempre com o suporte, né, o backup do Danilo, que é um Scrum Master. Então, assim, como eu disse, o foco aqui é a gente trazer o inglês para dentro do Scrum, mas também estamos bem
manejados aqui do Scrum, porque eu estou com um Scrum Master maravilhoso que é o Danilo, certo? Vai sempre surgir aqui para dar dicas a mais aí para vocês, né? Os exemplos, e assim, o que ele disse sobre os requisitos é verdade, né? You must be graduated in computer science para essa vaga, né? Você deve estar graduado em ciências da computação, né? Os exemplos que eu dei aqui foram exemplos mais de dia a dia, né? Must brush my teeth, I must work. Ele já entrou com algo mais específico. Beleza, pessoal? E como eu disse, quem tiver alguma dúvida pode, né, dizer. Enfim, fica tranquilo. What else? Que mais? Oh, isso aqui é muito importante, né? Will I have a certificate in the end? Eu terei um certificado no fim? Yes. Sim. Você terá o certificado de English for Scrum. Sim, você terá. Ok? No fim do curso. E nós também teremos algumas provas. Tá? E a gente vai decidir ainda se isso vai ser bimestral, se isso vai ser trimestral, mas ao fim de certos períodos, nós teremos sim alguns testes, algumas provas, tá? Para dar para vocês em relação a isso, tá? E em relação a aulas que já foram dadas, eu vou fazer um compilado aí de alguns exercícios em si, tá? Do que foi passado e etc. E nós faremos a prova em cima disso, certo? Só falta decidir quando, assim, a frequência com que isso vai acontecer, mas bimestralmente, trimestralmente, enfim, tranquilo. How long, né? Por quanto tempo teremos o nosso English for Scrum? E assim, undefined, indefinido ainda, né? O propósito em si é para a gente criar essa comunidade, tá? Sempre digo para os meus alunos a seguinte coisa. Eu sou sempre abordado, na verdade, né, com a seguinte pergunta. Pô, teacher, e aí? Você é English teacher? E aí, eu vou começar a falar inglês quando? Pô, velho. Depende de muita coisa. Depende de muita coisa, tá? Depende de você, se você vai seguir ali as minhas instruções de trazer o inglês para o seu dia a dia. Porque só tem um segredo, tá? Agora falando de uma forma mais geral do inglês, eu sempre falo isso. Falei pro Thiago quando a gente trocou ideia, falei pro Danilo, para qualquer pessoa eu falo isso. Só tem um segredo para você de fato aprender o inglês, né? Trazer ele pro teu dia a dia. Trazer ele pro teu dia a dia. Manter contato diário com esse negócio, a não ser que for 10 minutos, né? Então, quando a gente cria essa comunidade, né, que eu já vou falar como, já, no próximo slide, a gente está trazendo o inglês pro dia a dia de vocês, certo? Já falo como, tá? Eu já falo como. Mas criar essa comunidade, a gente está trazendo o inglês pro dia a dia de vocês. Por isso que o curso ele é indefinido no sentido de duração, tá? 1 ano eu acho que é suficiente, nós achamos conjuntamente que é suficiente para vocês terem o certificado, né? Para já pegar e etc. Mas ainda assim, como curso e comunidade a ser criada, é indefinido. Pode ser aí assim com uma duração interessante. E como, né? Como a gente vai tentar estabelecer essa comunidade? No Discord. Que aí o Danilo traz mais informações ali já, como vai funcionar, ele tem os links aí, etc. Ele passa para vocês. Mas teremos uma comunidade no Discord onde eu pretendo jogar pills praticamente diárias para vocês, tá? Dia sim, dia não, ou diárias. E o que são essas pills? Frases minhas, tá? Perguntas que eu vou jogar para vocês lá e eu quero que vocês me respondam em inglês, tá? Na habilidade de cada um. E aí eu tava falando com alguém aqui no começo, antes de vocês entrarem, que o inglês ele é uma questão muito emocional, né? Pô, você pode ter um puta listening, você pode ter várias palavras dentro de você, etc. Mas para você conversar com alguém demanda muito de você perder a sua vergonha, né? De você, assim, se permitir a cometer erros dentro da língua. Pô, eu sou professor há 6 anos. Querendo ou não, é pouco, mas também não é muito. Perdão. É muito, mas também não é pouco. Né? Em estrada, né? Mas contato com a língua, eu tenho já uns 15 anos com inglês, né? Então, mesmo assim, com toda essa bagagem, eu ainda cometo alguns erros. E é normal, certo?
Então, trazer essa comunidade, criar essa comunidade no Discord, e eu jogando pills diárias, dia sim, dia não, como perguntas, né? Sei lá, good morning, guys. How are you doing? Hey, what must you do today? O que vocês devem fazer hoje? No sentido de, tratando do Scrum, ou até mesmo da vida de vocês, né? Vocês, com o nível de inglês que vocês têm. Ah, teacher, today I must, I don't know, I must end the code of that app, and I must go home at 6 because I have a birthday party, sabe? Pô, criar essa comunidade também não só através do English for Scrum. Vamos criar essa comunidade para a gente jogar esses assuntos também, né? Olha só o que eu disse. I must go home at 6 because I have a birthday party. É você compartilhando do seu dia ali conosco, né? Em inglês. Trazer isso para o seu dia a dia. E aí sim você tem uma melhora. Aí sim você tem o convívio com a língua. E, consequentemente, você fala. E leva tempo, claro, isso leva tempo. Mas, consequentemente, você está dando um passo ali, um step forward, colocando o inglês no teu dia a dia. Utilizando do Discord para isso. E aí, como está ali, né? Questions on Discord Community. Eu vou fazer algumas perguntas, não só as pills, né? Não só mexer com vocês ali, né? Mas eu vou fazer algumas perguntas também sobre aulas passadas, para relembrar algum assunto. E quem for entrar com a gente, né? Quem for estar com a gente, que participa sim. Manda ali feedback de vocês, manda um recado, xinga o teacher, fiquem à vontade, ok? Para fazer o que quiserem. Mas me xinguem em inglês, ok? Se for para xingar. A ideia da comunidade é justamente criar cultura, né? Criar a cultura de vivenciar isso dia a dia, que é de fato o que faz a gente ganhar fluência, né? E treinar o nosso cérebro para poder falar com mais aptidão, né? Então, esse é o principal motivo da criação da comunidade. Porque, de fato, às vezes, pô, fiz lá, sei lá, 10 anos de curso de inglês ou avançado. Eu posso pôr no papel que o meu inglês é avançado, mas na hora de falar, na hora de usar no dia a dia, pô, às vezes trava. Então, isso só vai tirar, cara, se você de fato ter uma frequência para aquilo fazer parte do seu dia a dia, né? Então, hoje, por exemplo, cara, eu só vou ver vídeo no YouTube ou no Instagram. Eu busco sempre inglês, e às vezes eu pego o vídeo em inglês e às vezes nem percebo que eu estou ouvindo ou lendo inglês, já começa a ficar natural, né? Então a ideia é justamente a gente fomentar e estimular isso para todo mundo. E o Discord vai ser a maneira para a gente poder estar, digamos, liberando essas dicas frequentes, né? Alimentando essa cultura para todo mundo. Exatamente. Eu vou dar outras dicas também, assim. Como eu disse, criar essa comunidade eu acho que vai ser muito legal. E pra gente falar de fato, né, do nosso dia a dia, tanto no work quanto outras coisas. Vou dando outras dicas lá, vou jogando alguns materiais que eu achei interessante também para vocês. Então, essa é o lance da gente trazer o inglês para o nosso dia a dia, através dessa estratégia, tá? Então, é basicamente isso. Qual que é o next step, né? Qual seria o nosso próximo passo? Na semana que vem, nós temos a Private Free Class, né? Aí, de fato, nós já começamos através de uma aula, assim, né? Essa aqui é uma apresentação do curso, mas nós já vamos dar a nossa primeira aula, que vai ser grátis, né? Na semana que vem, através de uma live, né? Assim como essa, mas essa está sendo no Meet. A próxima já vai ser no YouTube, né, Danilo? Isso, já vai seguir como se fosse de fato uma aula oficial, né? Ela vai ser privada, porque só vai fazer parte aqueles que estão aqui, né? Então a gente não está divulgando ainda, não está aberto. Sim. Todo mundo que se inscreveu, mesmo que não esteja presente agora, vai receber o convite para participar na semana que vem e vivenciar de fato uma aula completa, né? E vai ser gratuita. E isso a gente vai, digamos, já manter isso na plataforma, tá? Exato. E aí, a partir, né, de novembro, né, no dia 3 de novembro, aí já, através do Hotmart, metendo bala mesmo, que aí vai ser realmente o grande início, né? Mas é basicamente isso, né, sobre como vai funcionar, né? E aí o nosso
logo e os nossos slogans também, né? Winners don't make excuses. Né? Os vencedores não dão desculpas. I don't get lucky, I make my own luck. Não dou sorte, faço minha própria sorte. É isso aí, rapaziada. That's it. E complementando, talvez tenha ficado em aberto, mas vocês vão cobrar para isso? Sim, a gente vai ter um custo para isso, tá? De fato é um custo muito baixo, tá? A nossa ideia não é ficar milionário com isso, a nossa ideia de fato é fomentar o nosso networking e aperfeiçoar as pessoas que estão à nossa volta aí. Esse sempre foi o objetivo principal da Alphabits, né? Mas vai ter um custo porque, enfim, são coisas que demandam tempo, demandam ferramentas, e, enfim, isso faz parte, né? A gente vai liberar todas essas informações na próxima aula, porque a gente ainda está formatando algumas coisas, tudo. Então, semana que vem a gente libera direitinho quanto que isso vai custar, como que vai acontecer, quais são os planos que a gente vai oferecer, tá? Mas com certeza o preço é bem mais acessível do que você contratar qualquer curso aí que tenha no mercado, seja com curso privado ou com aulas normais, tá? Com classes normais, tá? Mas aí semana que vem a gente detalha direitinho para quem tiver interesse, beleza? E acho que agora, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pessoal, quiser treinar um pouquinho inglês aí, aproveita o Lucas aí. I'm here. A gente tá aqui para isso, tá? A gente tem uns minutinhos ainda até o Google cortar a nossa conferência aqui, tá? Então fiquem à vontade aí, pessoal. Pode abrir a câmera ou pode só no áudio também. Pode aproveitar o momento aí que a gente tem para poder tirar essas dúvidas aí de vocês, beleza? Pode ser no chat também, se quiser perguntar, quiser escrever aí, pode mandar no chat. Se o Thiago quiser completar alguma coisa, pode ficar à vontade aí, cara. Não, cara, show de bola, a ideia é essa daí mesmo, né? Então, apoiar aí, né, o pessoal de TI, né, que é o que a gente vive, né? Então, fortalecer aí a comunidade, né? Enfim, e abrir as portas aí pro futuro, né? Então, acho que esse é um intuito, né? Quem tá aqui, quem não conhece, a gente já tem o outro curso lá, o Monstros do Ezra, que a gente está já há 3 meses, né, rodando, e o Danilo comentou aí no começo, né? Se quiser também ter a oportunidade de conhecer lá um pouco, depois a gente segue a gente lá no LinkedIn, enfim, tem lá todas as informações ali para vocês conhecerem, né? Um curso mais técnico, né, focado em cloud. E agora a gente começa aí o English for Scrum, que é uma outra iniciativa aí, vocês estão tendo acesso aí à primeira mão aí, né, a esse projeto aí. Legal? E o Discord, ele já existe, tá? Depois eu mando para vocês o link para vocês acessarem. Alguns já estão lá, né? Mas o Discord já está montado, está todo, enfim, alimentado, já tem pessoas já ali participando, né? E agora, com a liberação desse curso, a gente começa a comentar um pouquinho mais os tópicos de inglês que a gente tem lá dentro, né? E aí o Lucas vai estar conduzindo isso para auxiliar. Vai ter uma parte que, de fato, é uma parte pública, né? Para a gente poder compartilhar algumas coisas, mas vai ter uma parte fechada, que é a parte dos membros desse curso, que aí vão ter uma atenção mais especial aí do Lucas, com essas fios, às vezes com áudios. Lá no Discord você consegue mandar áudios, né? E é bem legal. E para treinar o speaking, então a gente vai ter algumas coisas assim diferenciais para quem estiver participando e tiver mais interesse mesmo em acabar se desenvolvendo. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Opa, eu gostaria. Bom, Manda aí, Aliel. beleza? Só não vou abrir a câmera aí, que aqui tá uma bagunça aqui. O Elião já tá vivendo inglês aí na raça aí já. Aqui vai ter que ser na raça e a gente vai tentando aí, né? A minha pergunta é mais no sentido de, cara, eu já fiz inglês de tudo que foi tipo e tudo que foi canto. O que eu percebo assim, aí eu tô falando muito pelos meus sentimentos do que eu vejo nas escolas, quando a gente coloca dentro de uma sala para aprender inglês pessoas com níveis diferentes de inglês, às vezes isso se perde um pouco. Aí é uma opinião de outras escolas que eu participei. Como é que vocês pretendem trabalhar essa parte? Um exemplo aí bem simples, tá? Vamos supor, eu estou num nível de inglês aí que internacionalmente é conhecido como A2.
mas eu posso ter vários colegas que estão, sei lá, no B4, coisa do tipo, assim. Como é que vocês pretendem fazer deixar a aula andar com pessoas com níveis diferentes? Não sei se foi claro a minha pergunta aí. Perfeito. Não, então, Hélio, muito prazer, tá? Nice to meet you. Você tem razão, cara. A certo ponto, o que acontece? O ensino no ritmo... Assim, agora eu tô falando de um ensino mais geral, né? O ensino no ritmo de uma pessoa, né? Ele vai ser um ensino muito melhor aproveitado, de uma forma geral do inglês, né? Quando a gente traz aqui pro environment, né, pro ambiente do Scrum, de realidades do Scrum, o que eu pretendo trabalhar? É justamente pegar ao máximo, fora as aulas de guideline que a gente vai ter, né, explicando em si algumas funções e para a gente trabalhar pronúncias, para a gente trabalhar algumas assim, questões de conversas que podem sair ali mesmo, a gente vai trabalhar em o que é o speaking strategy, né? Estratégias de fala para você não ter que, teoricamente, assim, falar tanto, entendeu? Se eu for apresentar uma daily, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Vou dar um spoilerzinho. Se eu for apresentar uma daily para um cliente internacional, por exemplo, teoricamente, qual que é o tempo verbal mais, assim, que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o simple past, eu tenho que usar o passado para falar o que eu fiz ontem, certo? E aí, basicamente, o que eu vou fazer hoje, no dia de hoje, né? Que tá sendo, assim, basicamente a primeira coisa que eu vou fazer no dia é fazer essa daily, né? Depende de como a daily é executada. E aí, o que a gente trabalha, né? Trazendo para uma aula em si. Pô, vamos trabalhar frases no simple past, com bastante repetição, bastante exemplos de formas expositivas, né, que eu vou trazer, e vamos trabalhar bastante, assim, muitas frases no futuro, né, também de forma expositiva, vários exemplos que eu vou fazer. Depois a gente joga tudo isso aí lá pro Discord, onde eu vou jogar mais pills, onde eu vou fazer perguntas, onde eu quero que vocês me respondam. Como eu disse ali, trazer isso pro dia a dia, né, de vocês. Entendeu? Dentro do seu dia a dia você tem a sua realidade, você tem o seu ritmo, então aí você vai escutando bastante, vendo a pronúncia, né? Pô, eu vou responder essa aqui do teacher. Eu vou pesquisar algum verbinho ali no Google Tradutor que eu não sei. Normal, eu uso o tradutor às vezes, gente. Não tem problema nenhum, usar o tradutor não tem problema nenhum. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que deu para responder a sua pergunta. Era mais ou menos isso? Sim. Sim. E complementando também um pouquinho, assim, por que a gente resolveu trazer o Scrum junto? Porque às vezes você vai fazer uma aula, o professor te ensina, por exemplo, a pegar táxi nos Estados Unidos, né? A ir no Uhum. mercado, ou te ensina sei lá, a conversar no restaurante, né? Agora, cara, na nossa realidade de programação, quando que você vai usar esse vocabulário? Quando que você vai usar essas experiências do dia a dia? Cara, trabalhando no home office é praticamente zero, entendeu? Então, a gente trouxe o Scrum para justamente trazer essa realidade. Então, que palavras que eu vou utilizar? Né? Elas são específicas de uma realidade nossa. Que tipos de pronúncias, que tipo de frases, de explicações que eu vou ter que dar para o meu chefe, né? Para o meu product owner, são específicas. Né? Então, assim, mesmo que a pessoa, às vezes, tenha o básico só do inglês, ou saiba pouco, tudo que ele vai aprender aqui, ele vai agregar alguma coisa para ele. Né? Se ele for avançado, ele vai ter a oportunidade de aprender também a melhor pronúncia, a melhor gramática, o melhor tempo verbal. Né? Então, assim, do básico ao avançado, né? Todo mundo vai conseguir extrair alguma coisa, seja vocabulários novos, específicos para a DTI, seja expressões do cotidiano de quem está na área de tecnologia, utilizando o Scrum como project Manager, e também saber se comportar nessas situações diárias de conversação. Então, assim, do básico ao avançado, todo mundo vai aprender alguma coisa, tá? Seja na realidade, seja na gramática, seja no vocabulário, tá? Essa foi a nossa ideia de poder juntar as duas coisas aí.
acho que para complementar também aqui, o Hélio, a ideia nossa aqui também é o quê? Não virar um mercado de peixe, né? Então, eu acho que é um pouco do que você talvez presenciou aí em algumas etapas e alguns cursos aí, né? Todo mundo ali tem um cara que é básico, outro avançado na mesma sala, e todo mundo ali vai conversar ao mesmo tempo, vira aquele, né? Você fala, o cara que é básico não entende, né? Então Isso. acaba É, que você não agrega muito para ele e o que ele fala também não te agrega muito, né? A ideia nossa, cara, é o quê? Trazer uma teoria que ela vai agregar ali num processo mais específico e a gente usar o Discord para poder personificar um pouco, né, esse detalhe, né? Então, é um cara mais avançado, pô, vai poder ter uma interação ali mais avançada, direto professor, comigo, com o Danilo, a gente vai estar ali para apoiar e poder desenrolar um pouco mais dentro de um contexto mais avançado. Quem é mais básico, pô, não vai conseguir desenrolar ali uma frase com perfeição, não tem problema. Todo mundo ali vai poder apoiar e vai ajudar ele dentro daquela limitação para ir avançando, né? Então, degrauzinho por degrau aí. isso, o que o Thiago falou, acho que é o ponto principal, que é a minha dúvida, tá? Mas acontecer de que me deixava assim mais desconfortável às vezes em aula, assim, era de que o professor é exemplo, tá, gente? Não tô dizendo Certo, certo. só exemplo. O professor começa a falar sobre um assunto e aí uma pessoa mais avançada começa a perguntar e o questionamento entre os dois, a conversa entre eles está fluindo em inglês durante 10 minutos. Aham. E aí a gente tem uma aula de 1h10, por exemplo, que o básico não entendeu nada. E aí quando ele vai perguntar, já não dá mais tempo, porque tem que dar sequência naquela rotina ali. É o que o Thiago falou, né? Não fica um mercado de peixe. Enquanto 2, 3 estão conversando de uma forma fluida sobre o assunto, os outros que não conhecem ficar ali meio, puta, mas e agora? O que foi? Eu não entendi o que eles falaram ali. Se eu perguntar agora vai ficar ruim, mas eu acho que a resposta que o Danilo deu e o que o Thiago deu e a sua também, Lucas, complementa tudo, né? Sim. Mais ou menos aquilo que eu escuto, para aprender inglês, 70% são seus, né? Os outros 30% a gente, as escolas que ajudam, no caso, vocês aí. E para mim o bom é que o que vocês estão colocando como planejamento é o que eu não vejo. Eu preciso focar, por exemplo, aí eu estou falando específico do meu caso, focar nessa parte, que é do trabalho, do que eu executo, do que eu preciso falar em inglês. E os cursos que eu faço é o que o Danilo falou, né? Ele está ensinando como pegar táxi, como fazer uma compra, e não como falar com um gerente, ou o cara ligar para você e perguntar sobre um bug que está acontecendo. Mais legal. Ô, Hélio, eu vou dar outro exemplo. Eu vou dar, assim, mais prático de como eu pretendo agir, tá? Também. Eu soltei lá uma pergunta pra vocês, né? Lá no, não necessariamente uma pergunta, né? Tá, mas vamos falar da pergunta em si. Eu soltei lá uma pergunta pra vocês lá no Discord, certo? Então, e aí estão tendo várias perguntas através de áudio, tá? Através de áudio. E aí estão tendo as respostas, tal. O que eu posso fazer? O que eu penso em fazer, né? Em si. Eu vou respondendo a cada uma delas, pontuando, né? O que estava certo, o que estava errado ali, né? Então, ó, você não conjugou aqui, ó, você não conjugou ali. Então, em um estilo de não vai ser isso, tá, gente? Não é uma prova oral, mas vai ser nesse estilo, na onde assim, ó, aqui você pode conjugar isso aqui melhor, você pode usar essa outra palavra, entendeu? Então, eu tô indo na dificuldade de vocês, onde eu tô sentindo que vocês erraram ali, e etc. E aí, volta no que eu falei ali. Gente, permitam-se a cometer erros, tá? A gente tá lá com o Discord preparado como comunidade, justamente para um ajudar o outro, entendeu? Então a gente vai ter as teorias aqui e depois passar para lá e aí vou soltar a perguntinha. Pô, my boss must. Então, Hélio, tá certo, é isso aí mesmo, entendeu? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Não, para mim tá claro, cara. E ótima iniciativa de vocês aí. Parabéns aí pela apresentação e que tem por vir aí que vocês tenham bastante sucesso aí. Opa, Legal. muito obrigado. Pessoal, 3 minutinhos aí pra gente finalizar aqui, tá? Assim, semana que vem a gente vai ter uma experiência prática, né? Justamente essa é a intenção da próxima semana, tá? E, cara, assim, essa diferença de grau de conhecimento, a comunidade em si ela vai suprir isso, tá? Por quê?
Se o Lucas não conseguir, às vezes, dar uma explicação mais detalhada, às vezes, ou até mesmo eu, ou o Thiago, ou outras pessoas que tenham mais experiência, a gente vai estar ali para dar algumas dicas, para dar alguns tips, digamos assim, Uhum. para poder contribuir. Então, a ideia, cara, é virar uma cultura mesmo do dia a dia, tá bom? Então, Vai encerrar, viu? para Uhum. encerrar, né? Então, pessoal, muito obrigado, valeu para todo mundo. Obrigado vocês aí, boa gente. noite. Obrigadão pelo esclarecimento. Pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Falou!